Oi, lindezas! Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Marta Freitas e eu tô aqui hoje para falar para vocês sobre um novo vídeo que vai entrar no ar essa semana, que se chama oratória. Você tem dificuldade para falar em público? Ou dificuldade para apresentar um trabalho na escola, na faculdade, ou apresentar algum trabalho para a sua equipe de trabalho? Tem? Eu também tive muito. Ainda hoje dá um friozinho na barriga para apresentar. Mas eu quero falar para vocês que hoje eu vou te passar algumas dicas muito importantes para que você realmente deixe acontecer, faça acontecer, tá bom? Então já se inscreve no nosso canal aí, já deixa o seu like, aperta o sininho de notificação que o vídeo vai entrar no ar já já. Beijo, beijo! Pessoal, hoje falando sobre oratória, sobre falar em público, sobre administrar esse mundo, né, intelectual diferente. Quero falar para vocês, dar algumas dicas, mas também falar para vocês que é fácil falar em público. Basta ter alguns requisitos importantes, né? Basta você entender o que você vai falar, sobre o que você vai falar, tá? Além de ser a arte de falar em público, é a arte de envolver intelector. O que é isso, intelector? Geralmente quando você vai apresentar um trabalho na sua escola, ou na faculdade, ou até mesmo você está trabalhando em uma empresa, e a empresa exige que você precisa apresentar algum trabalho, você vai aprender, você vai estudar sobre o assunto e você vai apresentar esse trabalho para alguém. E o intelector é aquele que vai te ouvir, aquele que vai te ver, né? Que você entenda sobre o assunto, tá? Então a gente vai dar algumas dicas sobre. Primeiramente, você tem que estar seguro daquilo que você vai falar. Não adianta você querer apresentar um trabalho, fazer um trabalho meio termo, e você dar uma lida nele e você simplesmente ter que falar lá na frente lendo, né? Pode ler? Pode. Pode fazer um script? Pode. Só que você precisa entender aquilo que você fez, aquele script que você fez. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é vocês ter certeza do que está fazendo, tá? Tem que ter certeza do que está fazendo. Kiss, você sabe falar em público? Essa é uma grande dificuldade. Falar em público não é fácil. Vou contar uma historinha para vocês daqui a pouco sobre o que aconteceu comigo quando eu fui falar a primeira vez em público. Objetivos, coerência, tempo e envolvimento. É o que você precisa ter. Objetivo. Qual é o seu objetivo principal em falar em público? Quando você está trabalhando numa empresa que você vai falar sobre um determinado assunto, qual o objetivo que você quer alcançar? É vender aquele produto? É vender a sua imagem? É vender o conteúdo do que você está apresentando? O que você quer? Qual o seu objetivo? Isso é uma dica. Coerência. Você precisa ter coerência, saber exatamente onde quer chegar. As pessoas precisam, você precisa deixar um pouco de dúvida nas pessoas, para que as pessoas possam valorizar aquele momento com você, né? E não simplesmente dormir, dormir enquanto você está falando. Isso é horrível para um palestrante, é horrível para uma pessoa que está apresentando o trabalho. Então não deixe que ninguém durma na sua apresentação, por favor. Tempo, você precisa de ter um tempo específico. Você tem 30 minutos? Ótimo, você tem que fazer a sua apresentação em 30 minutos, mesmo que ela vá além. Você precisa enxutar o seu conteúdo, a sua explicação, para que ela tenha apenas 30 minutos, entendeu? Se sua palestra é de 1 hora, pelo amor de Deus, não deixe sobrando, faltando, né? O assunto. Se você fez um trabalho que dure 1 hora e você completou ele antes de 1 hora, não deixe sem assunto, não termine sua palestra. Continue falando alguma coisa a respeito, envolva as pessoas que estão ali, coloque as pessoas para estar junto com você na palestra, enfim.
dá o seu jeito, seja artista, porque na verdade, gente, falar em público é uma arte. Falar em público é uma pessoa que é artista mesmo. Mas não fica preocupado, não, porque eu nunca falei em público antes. E quando eu fui falar a primeira vez, eu fui muito boba. Ai, ai, envolvimento. A equipe precisa, todas as pessoas que estão ali te ouvindo, pode ser 2 pessoas, gente, elas precisam estar envolvidas naquilo que você está falando. Quantas vezes eu fiz reunião para 2 pessoas? Quantas vezes eu fiz reunião para uma pessoa? E quantas vezes eu fiz reuniões para mais de 30 pessoas? Então, assim, nesse degraus, né, de tempo que a gente precisa envolver as pessoas, independente do tempo que você esteja falando. As pessoas são mais importantes do que você naquele momento. Porque as pessoas estão ali comprando a sua ideia. Ela não está comprando o que você é, quem você é. Ela quer comprar a ideia que você está propondo. Independente do assunto, tá, gente? Mas as pessoas estão ali envolvidas em aprender algo que você sabe. Entendeu? Então, e tem que envolver as pessoas. Então, acreditar que você pode. Objetivos, coerência, tempo e envolvimento são dicas fundamentais para você, tá? Não se assuste se ainda não estiver pronta ou pronto. Falar em público pode ser um talento ou uma habilidade adquirida com o tempo. Então fique tranquilo, gente, ninguém nasce sabendo. As pessoas, elas buscam a saber. Elas adquirem conhecimento. Como eu disse para vocês, eu passei várias vexames em palco. Vários, inúmeros. Por isso que hoje eu estou aqui para te dar dicas. Porque nada melhor do que você passar por algo para ensinar alguém a caminhada, né? Mesmo que você não vá fazer a mesma coisa. Mas, pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Mas é isso. Falar em público pode ser um talento ou uma habilidade. Então, você pode adquirir a habilidade com o tempo. E tem pessoas que já nascem, parece que já tem um talento para fazer isso, né, gente? Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre outro assunto importante na mesma consequência, tá? Na mesma coerência do que estamos falando agora. Mas não se assuste, falar em público não é só talento, é habilidade. Você tem que estudar. Então, eu tenho 5 maneiras para melhor se apresentar em público. Preste atenção. Primeiro, pense como diretor. Se você hoje fosse um diretor de uma empresa ou da sua própria empresa, ou um professor, pense como ele. Quando você se põe, coloca a carapuça de um diretor, de uma pessoa que vai ser vista, né, que é importante, né, no negócio, você se comporta como tal, entendeu? Isso é uma dica muito boa mesmo. O segundo, use slides ou papel se necessário. Lembra lá atrás que eu falei para você? Pode usar papel, pode ler, pode. Mas você tem que interagir com o que você está fazendo, você está lendo. Porque se você pegar o papel e ficar só lendo, e não ter um assunto, desenvolvimento daquilo que você está lendo, as pessoas vão notar que você não estudou, que você não está preparado para fazer essa apresentação. E essa apresentação não vai ser uma das melhores, né? Então, use slides se for necessário. Hoje em dia está muito na moda você usar slides. Você fazer uma apresentação, né, no computador. Use papel se necessário, coloque uma colinha, tipo script, né? Sobre quais assuntos você vai falar, quais frases você vai falar, tá? Para você não esquecer. A terceira, imagine perguntas. Você precisa elaborar perguntas como se fosse o público. Às vezes o público vai fazer alguma pergunta em relação ao que você está falando. E você precisa ter na ponta da língua a resposta. Então você precisa estar preparado, você precisa estudar. A quarta, faça pausas e conte histórias. É o que eu vou falar para vocês daqui a pouco. As pausas, gente, é uma pausa de 5 minutos para beber uma água, ou para conversar, ou
fazer com que o público interaja com você, faz uma pergunta e faz essas pessoas responderem para você daqui a 5 minutinhos, dá 5 minutos. Essa é uma pausa importante para que você se coloque na posição mental. Às vezes você esqueceu alguma coisa que é importante falar e não está no seu script e você precisa de um tempo, então dá 5 minutinhos, coloca uma pergunta lá no ar para as pessoas e as pessoas vão interagindo com você e com a interação das pessoas você começa a voltar ao seu início, aquilo que você queria desenvolver de real, né, de verdade. Ou conte histórias também, de repente você tem uma história que aconteceu com você, como eu tenho, que eu vou contar já já para vocês o que aconteceu com a minha primeira apresentação em público. Então você conta a história também, aquela historinha rápida, né, enxuta, mas que leve as pessoas a uma coisa bacana, né? Ou planeje como envolver as pessoas, como eu acabei de dizer. Faça algum tipo de brincadeira, faça uma pergunta para as pessoas interagir com você. Então, nós temos essas 5 dicas importantes para você, para sua apresentação em público ser top de linha, tá? Vamos dar continuidade aqui. Primeiramente, quando você se coloca como diretor, imagine-se uma cadeira, vou colocar um slidezinho aí com uma cadeira para você imaginar. Pense como diretor, tempo, a história, né? O objetivo e os participantes. Como você reagiria se você fosse um diretor? Ou um líder de equipe, né? Um gerente, um gestor, né? Como se você se comportaria? É isso que você precisa passar para as pessoas. Sentir que você é uma pessoa importante porque você só que quando a gente vai apresentar algo que a gente não tem tanta confiança, a gente acaba pecando, né? A gente acaba errando e a gente acaba tendo dificuldades. A gente vai precisar, nesse momento, a gente vai precisar se preparar. Como? Saiba customizar a sua apresentação, antecipe questões importantes, tópicos, subtópicos, são alguns tópicos que você pode colocar como os mais interessantes, que você precisa falar. Aqueles que é menos interessante, se você fala só se der tempo, se acontecer de você terminar a sua palestra antes do tempo, né? Deixe um tópico livre, aquele livre para se acontecer qualquer coisa, você poder, de repente um outro colega seu faltou e você cobrir aquela palestra e você tem que ter um tópico a mais, né? Para que você possa apresentar. Prepare conteúdo extras. Gente, você precisa, quando você vai falar em público, você não pode só estudar aquele conteúdo seu. Estuda alguma outra coisa que envolva isso, que possa complementar esse conteúdo. Porque quando você faz isso, você acaba tendo uma expansão maior de apresentação. Se acontecer qualquer problema, um diretor seu faltou, ou o seu colega que ia apresentar depois de você faltou, ou antes de você pode apresentar esse conteúdo, né? Esse conteúdo extra, para depois apresentar a sua palestra. Então é importante que você esteja gatilhado, sabe? Focado no que você tem que fazer. Porque se você fizer isso, você vai estar levando a confiança para o seu diretor, levando a confiança para aquele público. E aí você vai ser muito bem vista. As pessoas vão olhar para você e falar, caraca, como essa pessoa é inteligente, essa pessoa é especial. Nossa, eu vou seguir ela. Então tem todo esse contexto, entendeu? Então faz a diferença. Não fica só na mesma coisa não, tá? Benefícios dos slides ou papel. Olha que benefício ele traz. Deixa você confortável na continuidade e progressão do conteúdo, isso é importante, né? Deixa a gente confortável quando a gente tem o script, né? Quando a gente tem os benefícios dos slides, né? Prioriza tópicos e conteúdos. Por exemplo, gente, se eu não tivesse aqui com meus tópicos, meus conteúdos aqui para apresentar para vocês, eu iria esquecer várias coisas. Várias coisas que eu já fiz na prática, estudei, eu iria esquecer para falar para vocês. Se eu não tivesse com o computador aqui, eu estaria com um caderno e uma caneta como eu estou aqui, preparada. Se acontecer qualquer coisa aqui no meu computador, ele pifar, eu tenho o meu caderno aqui para estar me ajudando a dar o segundo passo no vídeo, né? No conteúdo. São sementes para te lembrar de mais assuntos relacionados. Pode te ajudar a criar mais interações, resume os pontos chaves.
É tudo isso que eu acabei de falar. Você precisa estar preparado, preparadíssimo. Ó, tem uma coisa muito bacana que eu gosto sempre de estar falando. A atenção do público sempre é maior. O público é sempre mais importante. Você não é mais importante que o público. Você está ali impondo sua face, impondo a sua personalidade, a pessoa que você é. Então as pessoas estão ali, podem te julgar com críticas não construtivas, pode te julgar aquele julgamento de líder, de legal, e pode também simplesmente virar as costas para você. Então você precisa estar preparado para tudo isso. O público é mais importante, então você precisa falar sobre um determinado assunto sem machucar o público, sem machucar as pessoas, com leveza, com respeito, né? E com sutileza, né? Nos primeiros 5 minutos, cative eles. Faça pausas e crie momentos de disrupção. Quer dizer, é o que eu sempre faço nas minhas palestras, nas minhas reuniões. Eu gosto muito de brincar, não sei se vocês perceberam. Mas eu cativo muito meus alunos, a equipe, com alguns tipos de brincadeiras que envolva esses assuntos, né? A gente precisa ter isso. A gente não pode ficar o tempo inteiro vidrado, falando, senão você vai olhar para a primeira fileira e tá todo mundo dormindo. Não é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas interajam com a gente, não é? Então, oratória é exatamente isso. São os pontos chaves para que você faça as pessoas estar contigo, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre um outro tópico. Beijo, beijo. Então, pessoal, tem uma dica muito importante para você, além de todas essas outras que eu já te dei. Escutar o seu público, escutar as pessoas. É muito importante. Se você escutar, você vai saber se direcionar no conteúdo. Às vezes você se perde, é normal você se perder em algum conteúdo. Em alguma coisa que você estava pensando em falar e acabou não falando porque alguém te interrompeu. E aí você se perde, é natural, tá? Mas aí o importante disso é você ter paciência e escutar o público. Escuta as pessoas falando, que aí você começa a voltar a si, tá? Eu ouvi e esqueci, eu li e me lembrei, eu fiz e realmente entendi. Essa é uma frase muito interessante, é um provérbio, né? Quando você ouve, você esquece. Por quê? Eu costumo dizer isso porque geralmente eu falo assim para meus alunos, quando eu ouço, eu esqueço. Entra aqui e sai aqui. Quando eu escuto, eu lembro por quê? Quando a gente escuta, a gente traz para o coração. Quando a gente magoa com alguma coisa, é porque a gente levou aquela palavra para o coração. A gente não apenas ouviu, não deixou passar. Entendeu? Então, assim, eu ouvi, eu esqueci. Eu li, lembrei. Toda vez que você ler algo, que você escreve algo, você lembra. Então, por isso que é importante você pegar um papel, uma caneta e escrever algumas dicas que eu tô passando para vocês, tá? Porque quando você lê depois, você vai lembrar do que a gente conversou, né? Do que você leu, do que você viu. Eu fiz e realmente entendi. E quando a gente coloca em prática, o negócio funciona. Principalmente quando você coloca em prática 21 vezes, diz a minha mãe, né? A minha mãe sempre fala assim, quando você faz 21 vezes algo, você nunca mais esquece. Então, isso é verdade. É muito verdade. Quando você vai andar de bicicleta, você cai umas 10 vezes, mas depois das 10 vezes você começa a acertar. E aí, passou das 20, acabou. Quem andou de bicicleta nunca mais esquece, né? É a mesma coisa, tá? Então, falar em público é um caminho para te levar a uma vida comum e uma vida extraordinária. Você pode ter uma vida comum e você pode ter uma vida extraordinária. Uma pessoa, assim, da alta sociedade, se você buscar falar em público, né? Se você realmente quer falar em público, né? Quer trabalhar com isso. Então, identificando as dificuldades ao falar em público. Tudo isso que eu falei para vocês são dificuldades, são impasses diferentes, mas são muito importantes para a sua vida. Não digo só para o seu trabalho, mas digo para a sua vida inteira. Tudo que aconteceu comigo foi muito importante para mim.
porque eu aprendi muita coisa, então vale muito a pena. Eu vou falar para vocês agora a historinha que eu estou devendo para vocês. É o seguinte, vou falar. Peraí. Pronta para a historinha. A primeira vez que a minha diretora trabalhava para uma grande empresa, né? Há quase era mais ou menos 2 anos que eu trabalhava para a empresa. E a primeira vez que eu fui falar em público, a minha diretora pegou e falou assim: Marta, hoje eu vou te apresentar. Na hora, né, que a gente estava lá. Eu tinha levado 4 pessoas comigo no carro, a gente foi 5 pessoas para Brasília. E aí eu falei, nossa, que ótimo, vou apresentar. Só que aí, na hora que ela me chamou no palco, ela chamou vários outros promotores, né, da empresa. Então tinha 22 pessoas, né, em cima do palco. Para cada pessoa daquela, a maioria estava falando pela primeira vez. A maioria não, acho que tinha 4 pessoas que estavam falando pela primeira vez. E as outras já eram pessoas que tinham 10 anos de empresa, 5, 20 anos, né? Pessoas bem maduras, né? E eu fiquei no meio do palco. Aí cada pessoa foi passando o microfone para uma, né? Aí foi falando lindo, maravilhoso, todo mundo falando muito bem, aquela coisa sutil, elegante. E eu falei, meu Deus, meu Deus. Eu olhava para a porta, eu olhava pro público, eu olhava para minha diretora e eu ficava ansiosa, eu imaginava eu correndo, eu me imaginei correndo e me escondendo dentro do banheiro, do local lá, para vocês terem ideia. Meu coração saltitava. Eu descobri que eu tinha coração naquele momento, porque eu nunca vi meu coração bater tanto na minha vida como naquele dia. E o meu coração saltitando, eu olhava assim para ver se ele não ia sair do peito, né? Porque parecia. Aí passou o microfone para um, para outro. Quando chegou num rapaz que estava do meu lado, ele falou lindamente, tinha 2 anos de empresa. Ele falou lindamente, e aí passou o microfone para mim. Só que o que eu fiz? Eu peguei o microfone e em vez de eu falar, eu engasguei. Eu fiquei sem fala. O que eu fiz? Tive atitude, né, gente? Passei o microfone para a pessoa que estava aqui atrás de mim, que era um senhor chamado Carlos, doutor Carlos. Aí ele falou lindamente, eu fiz assim, né? E aí ele falou lindamente, nossa, a coisa mais linda do mundo, falando muito sutil, muito elegante. Ele passa o microfone para mim novamente. O que que aconteceu? Novamente eu fiquei parada. Aí eu peguei o microfone e passei para a pessoa que estava aqui do lado, Dona Dulce. Dona Dulce falou lindamente, elegante, coisa mais fina do mundo, aquelas palavras lindas, né, que encanta, né? Aí quando ela terminou, eu achei que ela ia passar pro lado de lá, gente. Mas o que que aconteceu? Cada vez mais eu suava frio, eu passava mal e suspirava por dentro, tremia. E ela passou pra mim de volta. Eu peguei o microfone, adivinha o que aconteceu? Eu imaginava correndo, saindo dali. Mas o meu coração, ele tava batendo. Sabe aquele negócio de quebrar pedra? Era aquilo. Parecia que era aquilo lá, que é o meu coração. Era uma coisa louca, né? E aí eu peguei e falei assim, vai ser agora. E eu deixei o coração falar. Simples assim. Gente, eu falei tão lindo. Eu falei assim, primeiramente, quero agradecer a minha diretora. Por ela ter me dado essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês, agradecer esse momento incrível, maravilhoso. Eu falei tão lindo, gente, tão sereno, minha voz saiu no microfone tão gostosa de ouvir. As meninas que estavam comigo, tinha 2 meninas que estavam chorando, emocionadas de me ver, né, de estar ali vendo, me presenciando, elas me tinham como líder delas. E elas me presenciando, falar a primeira vez em público. Nossa, elas choravam e eu me mantive a pose, achando, me sentindo a diretora, me sentindo um cara. E aí eu tava lá falando lindamente. Nossa, eu não sei de onde saiu tanta palavra bonita. Mas, na verdade, gente, o que aconteceu comigo como o meu coração estava querendo falar, a minha boca não conseguia. O meu cérebro só dizia assim, você não vai conseguir, você tem que sair daí, corre. Mas na verdade a gente precisa às vezes deixar o nosso coração falar. Quando você deixa o seu coração falar, você encanta as pessoas, você emociona as pessoas. Então foi isso que aconteceu comigo.
Mas se eu tivesse descobrido, se eu tivesse pensado que era o meu coração que queria falar, eu não tinha sofrido tanto, né, gente? Porque eu passei, na verdade, eu tô falando aqui pra vocês que eu passei pra o seu Carlos e passei pra Dona Dulce, mas na verdade eu passei pra umas 3 pessoas que estavam atrás de mim. Então, assim, eu fiquei rodeando demais para poder falar e sofrendo com isso. Agora, imagina como eu sofri. Imagina como tava aqui dentro do meu coração. Eu quase tive um piripaque. Depois disso, eu tive vários outros piripaques, né? Esse foi o primeiro de muitos, tá? Mas eu descobri que a gente passa por isso, a gente consegue passar por isso. Eu presenciei também algumas amigas minhas que também na mesma empresa, elas passavam mal, elas saíam, né? Elas não conseguiam. Então, assim, se você um dia passar por isso, lembra que quando seu coração ele palpitar, acelerar e querer, é porque ele tá querendo falar. Mesmo que você não saiba o que você for falar, mas você deixa o que sai aqui dentro, deixa falar. Porque a sua essência é o que o seu coração quer que fala, tá bom? Não se preocupa não, falar em público é difícil? Precisa de habilidade? Precisa, mas fique tranquilo que tudo se resolve, tá? Não sai correndo não, desesperado não, relaxa, deixa as coisas fluírem naturalmente. Tem dúvida? Busca, pega uma colinha, faz qualquer coisa assim nesse sentido, mas não fuja porque você é um artista. Quando a gente se localiza no meio de um palco, que pega o microfone, que vai falar em público, seja profissional, seja forte, você consegue, viu? Beijo, beijo no coração. Qualquer dúvida, deixa escrito aí no canal, aí embaixo, que eu vou responder para você com todo carinho, tá? Com toda a dedicação. E já se inscreve no canal, não esquece, hein? Deixa o seu like aí, aperta o sininho de notificação, tá bom? Beijo, beijo! No próximo vídeo tem coisas muito melhores. Tchau, tchau!